Aí galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Se inscreva também no Contra Tudo e Contra Todos. Procura na pesquisa do YouTube, @CT e CT2023, como está escrito na tela, no canto superior, no seu direito, à sua direita, né? No canto superior direito de você que está assistindo aí. Aí embaixo de @canal do Verdão, que é o nosso Instagram, canal _do Verdão, o Instagram oficial aí do canal do Verdão. A gente criou o Instagram há pouco tempo, então já vai seguindo também lá no Instagram para ver os memes, ver algumas coisas que a gente posta lá. E qual a sua opinião, hein? Olha só o que o Caio Ribeiro falou depois dessa virada histórica do Palmeiras. E você só com 17 anos, fazer 2 gols, participar de quase todos os lances de ataque, e no momento em que você começa a brilhar, você olhar para Gustavo Gomes, Rony, Veiga, Zé Rafael, caras que conquistaram quase tudo com essa camisa e falar, dá a bola em mim, porque o jogo é meu, é porque você tem muita personalidade. Só me estendendo um pouquinho, eu acho que ontem o Botafogo, do primeiro tempo, mostrou que é nisso que ele tem que se agarrar, para esses próximos jogos ainda no Brasileiro. Porque um time que se impõe da forma como ele fez contra o Palmeiras é muito raro. E o Botafogo venceu na parte física e na parte técnica, fez 45 minutos quase perfeitos, se o adversário não fosse o Palmeiras. Se fosse qualquer outro adversário, o jogo acabaria 5 ou 6. Só que do outro lado, a gente tem que respeitar esses caras. Tudo que eles conquistaram e a força mental de um time que se recusa a ser nocauteado. O Palmeiras não entrega. Se ele vê uma luzinha no fim do túnel, ele vai transformar essa luz numa lanterna, num farol e vai buscar o jogo. Então, ontem, para mim, foi um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. E eu estou brincando com os espanhóis. Hoje, o palmeirense tem que estar muito orgulhoso da entrega desses caras e do que eles viram ontem à noite. Agora, Caio, você estava na cabine, né? E na cabine, muitas vezes, você está num ambiente fechado, com fone. Eu estava no meio da torcida. Fui com amigos botafoguenses da Newton Santos ontem. E, cara, vivenciar isso no meio da torcida e o que foi o fim do jogo, o que foi o segundo tempo, me fez sair do estádio Fui com refletindo amigos sobre qual será o futuro do botafoguenses. Botafogo a partir de agora. Porque o Santos é um time que perdeu de 7 e o normal ali era o o torcedor meu amigo que quer saber, não sou eu. o próprio time se auto-abandonar depois de um 7-1 para o Internacional. E o Santos renasceu depois do 7-1. A sequência do Santos pós 7-1 Foi o meu primo que tuitou. Ninguém imaginava. Mas se você, desculpa te interromper, mas tem um detalhezinho que faz toda essa diferença nessa retomada do Santos: o pacto com o torcedor. O torcedor ali virou e falou: nós não vamos brigar, nós não vamos cobrar, nós vamos apoiar vocês. Os dias seguintes, aliás, já no Beira-Rio, com a derrota de 7-1, os poucos santistas que lá estavam aplaudiram o time. Nos dias seguintes, a gente viu um grande abraço na equipe, que foi muito surpreendente, muito. Ontem vi uma torcida deixar o estádio assim, cara, que eu ficava olhando para as pessoas do meu lado, como essa gente, com tanto trauma, com tanta derrota nas costas, tanto sofrimento, vai reagir depois de o título mais ganho da história dos pontos corridos. Parece que está escorregando pelas mãos. A vantagem ainda é boa, ela ainda é confortável, mas a gente está falando de um time que não vence desde 95, que tem uma torcida muito traumatizada contra outra torcida que está muito habituada a vencer. Palmeiras em 15, campeão da Copa do Brasil. Em 16, campeão brasileiro. Em 17, vice-campeão brasileiro. Em 18, terceiro colocado. Em 19, 18, campeão brasileiro. Em 19, terceiro colocado. Em 20, campeão da Libertadores. Em 21, campeão da Libertadores. Copa do Brasil? Da Libertadores 2021. Da Libertadores de novo. Em 22, campeão brasileiro. Todo ano é um time que está nas cabeças, está muito habituado, está na zona deles. Como vai reagir agora o Botafogo diante dessa perseguição? Dos 3 pontos de vantagem que ele tem com esse adversário no retrovisor. Vamos debater sobre isso. E peço, diante dessa imagem aqui, do Endrick e do Murilo, autor do 4º gol, que a gente comece a rodar os melhores momentos do primeiro tempo, do que foi a aula de futebol que o Botafogo aplicou no Palmeiras no primeiro tempo. Uma exibição irretocável. Se fosse 5-0 o Botafogo no primeiro tempo, já rodando os melhores momentos, por gentileza, acho que ninguém diria que foi um absurdo o que aconteceu no Newton Santos. Né? Foram 2 jogos, né? O primeiro jogo foi o primeiro tempo, que o Botafogo finalizou 15 vezes e o Palmeiras 2. Foi um massacre.
Um massacre absoluto e a gente imaginava que o jogo tinha acabado. Aí sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira embutida. O jogo acabou. O Botafogo nessa intensidade, por mais que diminua no segundo tempo, não tem como o Palmeiras chegar próximo. Esse aí jogando muito, Vitor Sá. Nossa, jogou muito. Ele abriu Marçal fazendo um jogo como melhor, há muito não se via. Melhor. Eduardo, autor desse gol com desvio, fazendo um jogo como há muito não se via também. Tietê jogando muito. Tietê jogando uma barbaridade, tudo funcionando perfeitamente. Pô, Júnior Santos já um animal, né? Que No bom isso, sentido, cara. né? Cara, era uma aula de futebol. Esse gol, o primeiro gol que a gente vai rodar daqui a pouco, foi um contra-ataque, assim, impecável. O segundo gol, melhor dizendo, né? Olha, o segundo gol é do Tietê, que é um golaço. Um golaço. E o terceiro gol vai ser uma aula de contra-ataque, que vai começar com o Lucas Perry. Então estava dando tudo certo, da defesa ao ataque, e com o adversário nocauteado, né? O Palmeiras sem saber o que fazer, o Palmeiras sem entender o que estava acontecendo. O Palmeiras parecia que tinha jogado a toalha. Se olhava para a cara dos jogadores do Palmeiras depois do terceiro gol, tipo assim, cara, o que a gente vai fazer? Olha lá. E fizeram. Olha lá. Olha, esse é o terceiro, né? Olha isso, cara. Olha que jogadaço. Olha o Júnior Santos. Olha a quantidade de jogadores do Palmeiras atrás dele. O Abel falou na coletiva que esse gol é o símbolo da desinspiração que o time dele estava no primeiro tempo. E aí ele fala sobre a questão tática, né, que os laterais acabaram ficando presos com os pontas. E isso deu, os laterais do Palmeiras, né, isso deu liberdade para os laterais do Botafogo terem esse poder de construção, a participação do Marçal, que ele teve bastante liberdade no primeiro tempo. Então teve esse problema tático, mas o time ficou tão desorientado que esse terceiro gol, ele falou, é o retrato do caos, né? E aí eu acho que tem um ponto muito importante até no papel do Abel, que é assim, ele falou assim, se isso acontecesse no segundo tempo, eu não teria o que fazer. O fato de ter acontecido no primeiro tempo deu a ele a possibilidade, e aos jogadores, claro, a possibilidade de ajustar a marcação e de mudar a postura do time. E é impressionante como faz a diferença ter um técnico nessa hora. Porque você olha para a situação... O São Paulo e Palmeiras, por exemplo, Palmeiras e São Paulo foi 5-0. Terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, já estava 3-0. 3-0. Você não vê um São Paulo totalmente diferente no intervalo. Você não consegue ver a mudança espetacular que se conseguiu no intervalo. Olha o que o Abel consegue mudar de postura dos jogadores. Claro que tem atitude. É tudo isso, né? Eu acho que é um resultado de um trabalho de 3 anos. É o resultado de um cara que conhece muito bem esses jogadores, um cara que sabe como motivá-los, o que ele tem que falar para né, pegar ali naqueles jogadores e que, obviamente, lê o jogo e fala, a gente tem que fazer esses ajustes aqui. Basicamente, pelo que se foi falado, ele falou, a gente tem que fazer esses ajustes aqui e é o seguinte, não tem como a gente fazer pior do que a gente fez no primeiro tempo. Então vamos ganhar o segundo tempo. A gente não sei o que vai acontecer no jogo, mas vamos ganhar o segundo tempo. E até foi o Everton que citou isso, né, na entrevista pós-jogo. E eu acho que essa partida mostra o diferencial de você ter um treinador da qualidade do Abel e de você ter um trabalho que se desenvolveu ao longo dos anos. Porque é muito mais fácil você ter essas mudanças e esse conhecimento do elenco e como você tirar mais esses jogadores quando você está nesse processo todo. Sem dúvida. E pelo que eu deduzi das entrevistas que vamos mostrar, o plano nem era virar. Ele pediu para os jogadores ganharem o segundo tempo. Exato. Porque parecia impossível imaginar uma virada. Antes de debater mais esse primeiro tempo, eu queria mostrar a jogada completa do primeiro gol, para exibir para vocês como tudo estava funcionando em sintonia fina no Botafogo, do PR ao goleiro. Então o PR pega a bola muito rapidamente, ó, ele já vai abrir para o Marçal. O Marçal levanta a cabeça, sem perder tempo, já vai tocar para o Vitor Sá. Vitor Sá vai atacar como o Botafogo estava ligado, cara. Ele vai atacar, aí ele vai esperar a chegada, toca para o Eduardo, e aí contando com o desvio, o Botafogo faz 1-0. Ligado, eletrificado. E o Palmeiras assistia aquilo sem saber como combater o Botafogo. O único jogador no primeiro tempo do Palmeiras que conseguiu fazer alguma coisa foi o Endrick. Os demais, cara, eles eram figurantes de um espetáculo alvinegro no campo. O Botafogo ontem fez uma atuação ao nível do primeiro turno. Cara, eu não vi em nenhum momento o Botafogo ter o nível de atuação que ele teve no primeiro tempo. Eu acho que foi... Acho que no primeiro turno ele teve atuações... Cara, foi muito impressionante. Fez 3-0, mas foi... Muito impressionante. Foi impressionante. Foi muito impressionante. Isso que é impactante, como o segundo tempo mudou, né? Porque você acaba pagando o que o Botafogo fez no primeiro tempo, mas não dá pra pagar. Agora, Caio, eu te fazer uma pergunta. E, assim, eu fui procurar nas imagens se tinha. Essa imagem não temos. Então, uma percepção, assim, de quem estava no estádio. No finzinho do primeiro tempo, com o Palmeiras aceitando 3-0. O Palmeiras, os jogadores ficam lá atrás e assim, ó, acaba logo o primeiro tempo. Eles não queriam ir pra... Eles estavam aceitando 3-0. Tem uma jogada em que o Tiquinho, com o Palmeiras já entregue, ele faz assim pro time, calma, vamos parar de atacar, vamos começar a tocar a bola, já tava nos acréscimos do primeiro tempo. Cara, aquilo me incomodou, eu falei, caramba, o Palmeiras tá entregue, o Botafogo não vai aproveitar isso e não vai martelar. Do ponto de vista do atleta, você chegou a ver essa imagem? Você acha que é normal, ainda no primeiro tempo, que o Botafogo falasse, ó, calma, vamos tocar a bola para passar o tempo? E eu acho natural quando é um confronto direto pelo título, quando você está fazendo 3-0, e 3-0 é muito difícil de alguém buscar, quando você joga em casa e pela entrega física que foi o primeiro tempo.
O ritmo que o Botafogo imprimiu nos primeiros 45 minutos é quase impossível de você manter durante os 90. Tem isso também. Você acha que nenhum time conseguiria manter aquele ritmo no segundo Porque tempo? foi como a gente está falando, foi uma aula de futebol. Eu nunca vi alguém se impor em cima desse Palmeiras super campeão como o Botafogo fez ontem. Com a facilidade com que ele fez por méritos. O Palmeiras estava desligado, eu acho, e o Abel é tudo isso que a Rê falou, mas acho que ele demorou para fazer a mexida que tinha que fazer. Porque com 20 minutos de jogo você olhava, e eu e o Júnior citamos isso na transmissão, você fala, ou você tira um zagueiro, ou desfaz a linha de 3 e espelha o adversário. Faz uma linha de 4, traz o Gustavo Gomes, ou tira o Luan e coloca mais um cara para preencher o meio de campo. E um cara que tem o controle do vestiário, que o conhecimento que tem o Abel, e é um dos maiores técnicos da história do clube, se não for o maior, não precisa esperar um intervalo para mexer. Com 20 minutos estava claro de que o Palmeiras estava completamente perdido dentro de campo. Então, você pode mudar peças, né, jogadores, substituição, ou você mudar o posicionamento para tentar ser um pouquinho mais competitivo, coisa que o Palmeiras não foi. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que é natural pela questão física. É natural que você fale, gente, vamos segurar um pouquinho que a gente não vai aguentar, vamos pro intervalo, a gente respira, ajusta, mantém e volta para a segunda etapa. Até para não arriscar tomar um gol antes de acabar o primeiro tempo, porque às vezes você toma um gol nos últimos, tá 3-0, aí você toma um gol nos últimos minutos antes do intervalo, isso dá moral pro adversário e te murcha um pouco, né? Então, assim, eu entendo essa dosagem, é muito complexo, né? E bem ou mal, o Botafogo criou para fazer mais gols. Acabou perdendo, né? Desperdiçando as chances. Eu encanei se isso não seria um sinal de como o Botafogo voltaria. O Botafogo que voltaria só para esperar o fim do jogo por 45 minutos. Mas já que a Renata citou as mudanças, o Caio citou as mudanças do Abel, vamos ouvir o próprio, contando para vocês o que ele fez naqueles 15 minutos que separam as duas etapas tão distintas do jogo de ontem, o que ele fez de mudança na equipe do Palmeiras para o segundo tempo. Livre nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, e é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem. Alguém discorda dele? Eu discordo. Eu acho que outras equipes podem fazer. Acho que o Palmeiras é capaz de fazer isso várias vezes, mas acho que outras equipes já mostraram que podem Dá um fazer. 3-0 contra o Botafogo, líder na casa do adversário? Acho que o Fluminense, num Quem grande fez momento, desse nessa jeito temporada, aí? poderia ter feito isso. Ele teve um 2-0. Poderia ter feito, não fez. Não estou dizendo que o Palmeiras Poderia ter feito, mas não fez. Quer dizer que não é capaz de fazer. Se não fez, não é capaz de fazer. Acho que só me incomodou isso, só a nossa equipe. Mas ele quis dar uma Ele não falou que poderia fazer, falou que faz. Poderia fazer, não fez. Me incomoda esses caras falar que outros poderiam fazer. Claro que poderiam, mas não fazem. Poderiam, mas não fazem. E o Abel falou, somente uma equipe faz. É capaz de fazer. Somente uma equipe é capaz de fazer. Outros poderiam fazer. Futuro do pretérito para eles. Futuro do pretérito. Por quê? Porque é um futuro imaginário de um pretérito onde a situação não aconteceu no presente. Você pega isso no presente, no pretérito, no futuro daquele pretérito poderia ter feito. Mas se você pegar o presente de onde você está falando, não fizeram. E o Palmeiras? O Palmeiras fez. E o Palmeiras não poderia ter feito ou não poderia fazer. O Palmeiras fez. É disso que se trata. Então o comentaristinha começa a vir com conversinha. Não, outros poderiam fazer. O Renato Maurício Prado também falou isso aí. Provavelmente ele vai falar, o Flamengo faria isso. O Flamengo faria mesmo. Faria a desfeita de desanimar os torcedores deles, perdendo pro Olímpia um jogo que estava ganho. É isso. Uma classificação ganha. Eles vão até o Paraguai e conseguem ser desclassificados pro possante Olímpia. É isso. Quem é o outro que poder? O Fluminense? Vamos aguardar. Vou me controlar, vou me conter aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Nem vou falar mais nada. Entendedores entenderão. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me diga, você concorda com o Abel? Somente um time no Brasil é capaz de fazer o que o Palmeiras fez? O Palmeiras? Ou tem outro time que é capaz de fazer isso? Já eu trago para você um vídeo explicando por que o Abel tem razão. Avante palestra!